voltando aqui, sou o professor Antônio Paulo e vamos tentar conversar com vocês sobre o efeito fotoelétrico, esse efeito que geralmente cai nos vestibulares de Enem. Beleza? Bom, o que é o efeito fotoelétrico? É um fenômeno físico que consiste na emissão de elétrons por certos materiais, geralmente metálicos, iluminados por ondas eletromagnéticas de frequências específicas, tá? Nesse fenômeno, a luz comporta-se como partícula, transferindo energia para o elétron, que são ejetados para fora do metal. Então, a ideia dessa simulação é mais ou menos isso aí que a gente está conversando, tá? Vai chegar um feixe de luz para conseguir arrancar metal, tá? Ou seja, vai produzir corrente elétrica no vácuo, tá? Bom, vamos falar um pouco aí da história desse efeito fotoelétrico, tá? Aqui eu já coloquei aqui a ideia do átomo de Bohr também, tá? Você pode observar aqui, já tem a ideia do átomo de Bohr, tá? Da quantização de energia. Quando a gente fala quantização de energia, a gente está falando em valores que não são quebrados, são valores inteiros, tá? Então a ideia de quantizar, ou seja, medir, quantificar. E aí a gente vai estar discutindo direito o que é o efeito fotoelétrico, falar um pouco da história desse efeito aí, que rendeu a Einstein o prêmio Nobel, tá? Então a gente vai estudar a parte do efeito fotoelétrico e também vai dar uma introdução ao átomo de Bohr na próxima aula, tá? Ao formular essa teoria, Albert Einstein e Niels Bohr utilizaram a ideia de quantização de energia de Planck, tá? Então vamos mergulhar nesse mundo fascinante da física aí para ver o que vocês vão gostar ou odiar, beleza? E aí a gente tem a ideia que até 1900 a ideia era que a física clássica dava conta de tudo, mas foi visto que não, né? Que precisou de um outro tipo de teoria e chegou à física moderna, tá? Que mudou alguns conceitos e contribuiu bastante para o progresso da tecnologia, tá? Então, alguns importantes nomes da física moderna foi Albert Einstein, e a maioria acredita só quase a Einstein, mas teve uns outros que foram top, e aqui eu estou negligenciando vários, porque são inúmeros, tá? De Broglie, Planck, Heisenberg, Niels Bohr, Rutherford, Marie Curie, Schroeder, e tantos outros aí que colaboraram para essas teorias, tá? Então, olha só, a física moderna, ela tem um grande ideia de que Einstein foi o cara, mas Einstein se apoiou nas ideias de Max Planck, tá? Max Planck que deu a ideia de quantização de energia, tá? Ou quantização da luz. A teoria da relatividade de Einstein, em 1905, se apoiou nisso, tá? Vamos ver então a teoria do quântico, falar um pouco da história aí desse efeito fotoelétrico. O fenômeno físico descoberto por Hertz em 1886, tá? E Albert Einstein explicou ele em 1905, por meio da quantização de luz proposta justamente por esse cara aí, chamado de Planck, tá? Que vai ter até uma famosa lei constante de Planck. Bom, segundo ele, os elétrons são agitados caso a energia dos fótons incidentes seja maior ou igual à função trabalho, tá? E a gente vai ver o que significa essa função trabalho aí. Bom, essa é a ideia do efeito fotoelétrico, tá? Ela só vai ser ejetada. E aí eu vou passar uma simulação para a gente ter uma ideia. A energia cinética dos elétrons ejetados são dependentes da frequência da luz, uma vez que vocês vão observar que energia vai ser dada em função de uma constante de Planck e da frequência, e a intensidade da luz só vai afetar a quantidade de elétrons quando te aumenta a intensidade da luz, não a quantidade, a velocidade desses elétrons que saem. Então, olha só, Max Planck propôs a seguinte ideia, tá?
2, 3. A história do efeito fotoelétrico é dada da seguinte forma. Por volta de 1886, o físico alemão Hertz realizou diversos experimentos com o intuito de demonstrar a existência de ondas eletromagnéticas. Para tanto, Hertz produzia descargas elétricas entre dois eletrodos e, em certas ocasiões, ele percebeu que, quando iluminado, o cátodo era capaz de produzir descargas elétricas mais intensas. Sem saber, Hertz havia descoberto o efeito fotoelétrico por meio de emissões de raios catódicos. Então ele tinha o seguinte, ele iniciou o experimento dele colocando dentro de um vácuo duas placas metálicas, como se que fosse um vácuo, tá? E estava tentando produzir ondas eletromagnéticas e iluminava aqui essa. E viu que alguma coisa saía para outra onda. Sem querer, ele descobriu aí o efeito fotoelétrico, tá? Bom, 2 anos após as observações de Hertz, Thomson provou que as partículas emitidas pelas placas iluminadas tratavam-se, na verdade, de elétrons, tá? Para tanto, Thomson provou que a razão de carga e massa, tá, que vinha da lei da relatividade, depois foi provado lá na relatividade, das partículas catódicas era igual à dos elétrons, partícula descoberta por ele mesmo anos anteriores, tá? Bom, agora vem o que Hertz descobriu, tá? Em 1903, o assistente de Hertz, Philippe Lenard, desenvolveu uma série de experimentos com o intuito de estabelecer uma relação entre a intensidade da luz e a energia dos elétrons emitidos. Lenard concluiu que não havia qualquer dependência entre as duas coisas e que era separado, segundo o conhecimento da física daquela época, que não conseguia explicar tais fenômenos. Um ano depois, Schrödinger conseguiu provar que a energia cinética dos elétrons que deixavam as placas metálicas eram diretamente proporcional à frequência da luz. Ou seja, pessoal, a energia radiante não era emitida ou absorvida de modo contínuo, tá? Como em geral imaginavam. Por isso que eles não conseguiam explicar esse fenômeno com a física clássica nem com a eletromagnética, mas sim em porções descontínuas, partículas que transportam cada uma quantidade de energia e bem definida. Essas partículas de energia foram denominadas de fótons, tá? Na verdade, Max Planck chamou essas partículas não de fóton, chamou de quanta, ou quanto de energia, tá? A energia aí de cada fóton é denominada quanto, no plural quanta. O quanto de energia radiante de frequência é dado por E é igual a H vezes F, onde esse E vai ser energia, esse H vai ser uma constante que a gente vai chamar constante de Planck e F é a frequência da luz. Lembre, para cada cor a gente tem associada a uma frequência, tá? Bom, quanto é o plural quanto é a palavra latina que significa quantidade, só para termos de curiosidade. Beleza? E aí eu vou tentar mostrar uma simulação para poder vocês entenderem melhor o que eu estou falando da ideia aí desse efeito fotoelétrico, tá? Os resultados desse assistente lá, do Lenard, ele não batiu com a teoria, tá? Clássica, nem a eletromagnética da época, e tornaram-se um grande desafio para os físicos da época. Com cerca de 18 anos, no ano de 1905 já, tá? Einstein fez uso de uma proposta apresentada por Planck, que explicava de forma satisfatória o funcionamento do efeito fotoelétrico. Justamente essa proposta aqui, ó, que a energia era dada de forma discreta, tá? Ela era em função de uma frequência, tá? Multiplicada por uma constante, que no caso vai ser a constante de Planck, tá?
No ano de 1900, Planck tentava, de todas as formas, explicar a emissão da radiação do corpo negro, que a gente viu na aula anterior, e só conseguiu fazê-la ao sugerir que a luz fosse quantizada, tá? Isto é, que apresentasse valores de energia múltiplos de uma quantidade menor. Apesar de Planck ter entendido que seu feito era somente um artifício matemático capaz de satisfazer a parte teórica da parte experimental, que ele fazia a parte experimental da radiação do corpo negro, mas não tinha uma fórmula matemática. Então ele conseguiu fazer essa fórmula matemática, lançando a mão da quantização da energia. Bom, Einstein acreditou que a luz realmente fosse formada por um grande número de partículas dotadas de energia, tá? E futuramente essas partículas começaram a ser chamadas de fótons. Após a publicação do seu artigo de efeito fotoelétrico, foi até premiado com o prêmio Nobel, tá? Assim como Planck. Então aqui eu vou trazer uma simulação para a gente ter uma noção aí de como funciona o efeito fotoelétrico.